Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, vai dizer: Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: Sejam santos, porque eu sou santo. Santificação na palavra de Deus não significa você ser perfeito, porque nós não conseguimos ser perfeitos. O único perfeito é Jesus. Por nós sermos imperfeitos é que nós precisamos de Jesus. E aqui, quando Deus nos diz para sermos santos, é para sermos separados das coisas do mundo, das coisas pecaminosas, dos comportamentos, das bebedeiras, das festanças, das coisas que nos afastam de Deus, que desagradam a Ele, que não fazem parte da vontade do Senhor para as nossas vidas. Quando Deus diz, sede santos porque eu sou santo, está dizendo para nós nos purificarmos, buscarmos correr do pecado e não mais, estarmos entregues às nossas vontades, aos nossos desejos pecaminosos, porque nossa carne é mal, e quando nós somos controlados por ela e não pelo Espírito Santo, muitas vezes nós fazemos somente o que agrada a nossa carne, o que agrada o nosso ego. Então, nós precisamos nos separar das coisas do mundo, negar o nosso eu, a nossa carne, para nós sermos santos, estarmos santificados. E o pecado, ele nos afasta de Deus. Por isso que o Senhor sempre nos pede para nos santificarmos, para não nos separarmos dele. O pecado, ele gera culpa em nós, e a culpa, ele gera vergonha, afastamento. Então, o Senhor, por esse motivo, nos pede para nos santificarmos, porque quando nós vivemos uma vida errada, o inimigo, ele nos ataca. Por isso que em Efésios 6, o Senhor nos pede para vivermos uma vida reta, viver uma vida em retidão, viver pela sua justiça, porque quando nós não vivemos, o inimigo nos ataca. E a armadura de Deus é justamente para nós evitarmos esses ataques, porque o inimigo das nossas almas, ele diariamente nos condena. O Senhor já veio para nos trazer a vida eterna através do sacrifício de Jesus, mas o inimigo das nossas almas, quando nós pecamos, ele nos condena e nos leva a esse sentimento de culpa. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente e vamos ao Senhor pedir perdão, ele é fiel para nos perdoar. Por isso o Senhor nos pede para nos santificarmos, sermos separados do mundo. Muitas pessoas não querem abrir mão das coisas pecaminosas que elas fazem, que elas querem o que Deus pode proporcionar, mas elas não querem o Deus que proporciona. Elas querem apenas os bens materiais, as coisas que, de certa forma, amaciam o ego delas. Então, que a gente possa parar de se esconder atrás de atos religiosos e buscarmos o Senhor, porque o Senhor não criou religião. O Jesus veio para nos redimir com o Pai, para que através dele nós possamos ter relacionamento. Então, que você possa se arrepender dos seus pecados e buscar o Senhor. E não ele pode proporcionar, mas buscar, acima de tudo, a sua presença, buscar a sua vontade para as nossas vidas. Muito melhor é a sua presença, é ter ele nos nossos momentos, que possa, na palavra, seguir tudo o que o Senhor já disse, e não o que pessoas dizem, mas o que o Espírito Santo convence a você, o que ele ministra a você. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.